Tem um tipo de cansaço que não passa com o fim de semana. A pessoa acorda na segunda de manhã já com aquela sensação no peito. Ainda no banheiro, antes de tomar café, o corpo já está em modo de defesa. Ao longo do dia, ela performa a normalidade, cumpre as tarefas, responde os e-mails, participa das reuniões. Mas por dentro, algo está sendo corroído. Devagar, sem que ela consiga nomear exatamente o que. E quando alguém pergunta, tudo bem? Ela responde, estou cansada, deve ser estresse do trabalho. Só que não é estresse. E existe uma diferença muito importante entre os dois. Uma diferença que, quando não é reconhecida a tempo, tem um custo que vai muito além do trabalho. Estresse é uma resposta do organismo a uma demanda específica. Ele tem começo, meio e fim. Existe uma entrega puxada, o corpo mobiliza energia extra, a entrega é feita e depois vem a recuperação. O estresse cumpriu a função dele. Adoecimento psíquico por ambiente tóxico é diferente. Ele não tem gatilho específico. Não existe uma semana pesada que vai passar. Existe um padrão contínuo de exposição a algo que corrói, e o corpo não encontra saída para se recuperar porque o ambiente que está destruindo não muda. A diferença prática: depois do estresse, existe recuperação. Depois do adoecimento, existe adaptação. E adaptação aqui significa aprender a funcionar com menos energia, com menos confiança, com menos clareza sobre o que é normal e o que não é. Primeiro sinal: a pessoa começa a se sentir incompetente, mesmo tendo o mesmo nível técnico de sempre. Ambientes que adoecem têm um mecanismo muito eficiente de descredibilização. O trabalho da pessoa é questionado publicamente. Os erros são amplificados. As contribuições são minimizadas ou atribuídas a outros. Com o tempo, a pessoa começa a internalizar essa narrativa. Começa a duvidar das próprias capacidades. Começa a se sentir um problema no ambiente, não uma solução. Segundo sinal: o corpo começa a registrar o ambiente como ameaça. Ansiedade antes das reuniões. Taquicardia antes de mandar um e-mail para o chefe. Dificuldade para dormir na véspera de segunda. Gastrite, dor de cabeça, tensão muscular que não passa com remédio. O corpo não separa a pressão psíquica de ameaça física. Quando o ambiente é percebido como perigoso de forma contínua, o sistema nervoso entra em estado de alerta permanente. Terceiro sinal: a pessoa para de se posicionar. Não por falta de opinião, por cálculo de sobrevivência. Cada vez que tentou contribuir, foi interrompida, ignorada ou atacada. Então aprendeu que é mais seguro ficar quieta. Esse silêncio progressivo não é passividade. É o resultado de um ambiente que puniu a expressão de forma consistente. Quarto sinal: as relações fora do trabalho começam a ser afetadas. A pessoa chega em casa sem energia para nada. Fica irritada por coisas pequenas. Se distancia das pessoas próximas sem conseguir explicar por quê. O ambiente tóxico não fica no trabalho quando a pessoa vai embora. Ele vai junto, na ruminação, no esgotamento, na dificuldade de estar presente em qualquer outra parte da vida. Quinto sinal: a pessoa começa a achar que o problema é ela. Isso é talvez o sinal mais danoso e o mais difícil de reconhecer de dentro. Ambientes que adoecem raramente se apresentam como abusivos de forma clara. O abuso é sutil, é distribuído, é muitas vezes negado quando nomeado. Você está sendo sensível demais. Aqui é assim com todo mundo. Se não aguenta pressão, talvez não seja o lugar certo para você. E quem ouve isso com frequência suficiente começa a acreditar. Sexto sinal: existe dificuldade de imaginar saída. Não porque não exista saída, mas porque o adoecimento progressivo reduz a capacidade de ver possibilidades. A pessoa fica tão focada em sobreviver o dia que não consegue planejar além dele. O que torna os ambientes tóxicos tão eficientes em adoecer as pessoas é o processo de normalização. Raramente um ambiente começa destruindo. Ele vai ajustando o que é considerado aceitável, devagar, episódio por episódio. No início, existe um comentário humilhante em reunião. É desconfortável, mas a pessoa atribui ao mau humor do gestor. Não menciona. Depois,
existe um segundo episódio, um terceiro. O padrão começa a aparecer, mas agora o episódio inicial já foi normalizado, então o segundo parece menos grave do que seria se fosse o primeiro. E assim, o limiar do que é considerado inaceitável vai subindo. O que era intolerável no mês 1 se torna rotina no mês 6. Isso não é fraqueza de quem ficou. É o funcionamento do mecanismo de adaptação humana, que existe para nos ajudar a sobreviver, mas que nesse contexto trabalha contra a pessoa. Antes de qualquer movimento externo, existe um passo interno que muda completamente a posição da pessoa dentro do ambiente. Esse passo é começar a nomear. Parar de chamar de estresse o que é abuso. Parar de chamar de exigência o que é humilhação. Parar de chamar de pressão normal o que é padrão sistemático de descredibilização. Nomear com precisão não é dramatizar. É recuperar clareza sobre o que está de fato acontecendo. O segundo passo prático é documentar, não de forma ostensiva, não como ato de guerra, como proteção. Existe uma prática simples, ao final de cada episódio relevante. Registrar data, o que aconteceu, quem estava presente e o que foi dito, da forma mais objetiva possível, sem interpretação emocional. Esse registro serve para duas coisas. Primeiro, para que a própria pessoa não comece a duvidar da própria memória, o que é comum em ambientes que negam sistematicamente o que aconteceu. Segundo, para ter material concreto caso seja necessário formalizar uma denúncia, acionar RH ou buscar amparo legal. O terceiro passo é preservar energia de forma estratégica, não dar ao ambiente mais do que ele precisa receber. Isso não significa não trabalhar bem. Significa não se expor desnecessariamente a situações que já demonstraram gerar desgaste sem resultado. Não disputar espaço onde a partida está viciada. Economizar energia para o que realmente importa. Existe uma pergunta que muitas pessoas nessa situação evitam fazer para si mesmas. Se eu pudesse sair amanhã sem consequência financeira, eu sairia? A resposta honesta para essa pergunta diz muito sobre o quanto o ambiente já está custando. Sair nem sempre é possível de imediato. Existem dependências financeiras reais, vínculos que levam tempo para ser substituídos, cenários onde a saída imediata criaria mais problemas do que resolveria. Mas existe uma diferença muito importante entre ficar porque é o momento estrategicamente correto de ficar, e ficar porque o adoecimento já retirou a capacidade de imaginar outra possibilidade. Quando a saída é inviável no curto prazo, o movimento mais importante é criar um horizonte, uma data, um critério. Até tal mês vou construir tal coisa para ter condições de me mover. Ter um horizonte, mesmo que distante, muda a posição psicológica da pessoa dentro do ambiente. Ela deixa de estar presa, passa a estar planejando a saída. E essa distinção entre estar presa e estar planejando é pequena por fora e enorme por dentro. Ambientes que adoecem são eficientes porque raramente aparecem de forma óbvia. Eles chegam devagar, normalizando o que não é normal, até que a pessoa começa a achar que o problema é ela. Não é ela. Reconhecer o padrão não é a solução completa, mas é onde a solução começa. E quem consegue nomear o que está vivendo já está num lugar diferente de quem ainda está tentando entender por que está tão cansado. Se você está nessa situação agora, o que ajuda primeiro é ter clareza sobre o que está acontecendo, antes de qualquer decisão. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso.